Vamos lá, pessoal. Eu decidi gravar essa aula porque eu estava tendo uma dificuldade muito grande para encontrar um vídeo que tratasse desse tipo de conteúdo, tá? A maioria dos conteúdos que eu estava vendo era tudo para ensino médio, então não cabe para gente ainda, tá legal? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje ela vai ser sobre distribuição eletrônica, tá? Então o que acontece? Isso aqui vai ser muito importante, mas muito importante mesmo, para vocês conseguirem realizar algumas ligações químicas. Então vocês têm que saber essa distribuição eletrônica, tá bom? Então a gente está vendo algumas imagens estranhas aqui, mas elas vão começar a ficar mais simples para vocês ao longo dessa aula, tá beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar agora retomar, né, um assunto que a gente estava tratando em sala de aula já há um tempo, que é sobre átomos, tá? Então isso aqui é uma estrutura do átomo, onde que a gente pode ver o núcleo, tá? Aqui ele não está contemplando a diferença de prótons e nêutrons, tá bom? Então é um núcleo. E aqui que a gente tinha falado também, essas órbitas, tá? A gente vai chamar de eletrosferas, onde vão estar os elétrons. Então essas bolas vermelhinhas são os elétrons, tá bom? Então é bom vocês fixarem isso daqui. Qualquer coisa vocês voltam lá para o caderno, quando eu dei aquela aula sobre átomos e estruturas atômicas, para vocês retomarem para cá, tá bom? Então agora a gente entra já no conteúdo da aula, tá, de hoje. A gente vai falar sobre as camadas eletrônicas. Lembra aqui que eu estava mostrando para vocês nesse átomo que nós temos órbitas diferentes, ou seja, eletrosferas diferentes? Então, cada órbita ou eletrosfera a gente vai chamar agora de camadas, tá? Camadas eletrônicas. Então, nós temos aqui o núcleo e nós temos as camadas eletrônicas, tá? Ou seja, as eletrosferas. E percebam que a gente vai ter aqui, ó, várias camadas, tá? Então nós temos camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7. Repare que elas têm os nomezinhos delas, tá? A primeira camada que a gente fala é a que está mais próxima do núcleo, tá? A camada K. Então essa camada K aqui, ela fica mais próxima do núcleo. A camada 2, que a gente vai chamar de L, tá? É após a camada K e assim sucessivamente. Então tem que decorar essas letras, tá? K, L, M, N, O, P, Q. Tem que decorar essa ordem. Bom, isso aí já é fácil por causa do nosso alfabeto, né? Então tem que decorar isso porque a gente vai começar a colocar elétrons em cada camada e a gente vai começar a precisar saber essa ordem, tá bom? Então, recapitulando, essas são as camadas, tá? Eletrônicas, que são as nossas velhas amigas eletrosferas. Mas agora elas recebem nomes, tá? Então, partindo do núcleo, ok? Partindo do núcleo, nós temos a primeira camada, que é a camada K. Segunda camada, L, seguida por M, N, O, P, Q. Tá bom? Então isso daqui vocês têm que decorar essa ordenzinha, sempre lembrando que a primeira camada é a mais próxima do núcleo. Então aqui a gente começa a ver algumas coisas diferentes, tá? Nós temos aqui, ó, as camadas que a gente já viu ali, né? A K, L, M, N, O, P, Q. Beleza. Tá, mas professor, o que são esses níveis aqui? Temos o nível 1, que é a camada K, nível 2, L, 3, M, 4, N, 5, O, 6, P e 7, Q. Tá? O que é isso? É o nível energético de cada camada. Tá bom? Quanto mais distante do núcleo está a camada, mais energética ela está. Olha só aqui, ó. A camada K não é a mais próxima do núcleo? Então o que acontece? Quem é que tem maior energia? A camada K ou a camada, deixa eu ver aqui, M?
N, desculpa, né? A camada K ou a camada N de neném? É a camada N de neném, porque ela está mais distante do núcleo, tá bom? Então ela tem um maior gradiente energético. Beleza, agora a gente já sabe as camadas, né? Nós sabemos as camadas da eletrosfera, ou camadas eletrônicas, e também já sabemos o que são esses níveis, tá? A gente já sabe o que são esses níveis. Beleza. Mas acabou aqui? Não, cara, não acabou ainda. Agora a gente precisa saber o número de elétrons em cada camada. Olha que fantástico, pessoal. Agora a gente só tem que saber o número de elétrons em cada camada dessa. Então ele tem uma ordem, tá? Tem uma ordem não. Tem uma quantidade específica para cada camada. Olha só, a camada K, ela só comportam 2 elétrons. Número máximo de elétrons. Só comportam 2 elétrons. A camada L, me perdoe, a camada L comportam 8 elétrons. A camada M, 18 e a camada N, 32. Repara que vai subindo. Quando chega na camada N, chegou a 32, o negócio vai descendo. Olha só, a camada O repete a camada N, então há uma repetição do número de elétrons. A camada P baixa para 18, como se estivesse voltando, e a camada Q baixa para 8, tá? Então ela vai subindo, chega um limiar que a gente chama de platô, né? Em algumas curvas que vocês vão ver no ensino médio, principalmente no primeiro ano. E aí daqui a pouco, quando chega no máximo, aí essa curva começa a descer, tá? É o que vocês vão ver a curva do coronavírus, o novo coronavírus, daqui para diante, se Deus quiser. Vai subir, aumenta o número de casos, depois ele vai descendo esses casos, tá? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Então o que acontece? Recapitulando, né? Os níveis, tá? São de acordo com o nível de energia em cada eletrosfera dessa, em cada camada eletrônica, beleza? Nós temos as camadas, que têm os seus respectivos nomezinhos, que são essas letras. E nós temos também um número máximo de elétrons em cada camada dessa, tá? Então, vamos lá. Camada K, nós temos 2 elétrons, L 8, M 18, N 32 no máximo, O 32, P 18 e Q 8. Então vocês percebem que tem esse aumento e depois ele vai diminuindo. Beleza? Tá? É uma forma até de decorar. Tá legal? Então, isso aqui vocês têm que decorar. Tá? Isso aqui vocês vão ter que decorar. Vocês vão ver lá depois no ensino médio, vocês vão ver alguma forma diferente de fazer essa distribuição eletrônica. Mas deixa para o primeiro ano do ensino médio. Vamos ver essa parte agora, que aí vocês já chegam mais preparados para fazer essa distribuição eletrônica deles lá na frente. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Existem regras para a gente fazer essa distribuição eletrônica. A primeira regra é a seguinte: cada camada pode ter mais de um elétron. Tá? Então cada camada pode ter mais de um elétron. Bom, fica óbvio aqui, né, que cada camada pode ter mais de um elétron. Tá? Ah, mas pode ter um elétron? Pode. Não tem problema não. Tá bom? Segunda regra: os elétrons devem ocupar primeiro a camada mais próxima do núcleo. Ah, tá. Então primeiro começa pela K. O início, né? Primeiro você começa colocando elétrons na camada K e depois, se houver, se completar essa camada, né, com o número máximo de elétrons que ela permite, você passa o restante para a seguinte e assim sucessivamente, tá? Terceira regra: quando uma camada estiver preenchida, passamos para a seguinte. Foi o que a gente acabou de falar, né? Quarta regra: a última camada não pode ficar com mais que 8 elétrons. Ah, calma aí, não pode ter mais de 8 elétrons. Pode ter menos? Pode, tá? Não tem problema. E quinta regra, tá? A penúltima camada não pode ter mais
que 18 elétrons? Isso aqui é muito importante. Aqui vem uma pegadinha, tá? Então vocês têm que pegar isso daqui e nunca esquecer a regra 4 e a regra 5, tá bom? Porque as outras, elas são mais intuitivas, tá? Vamos lá agora, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, as camadas, tá? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então nós temos as camadas aqui. Então um elétron pode ter todas essas camadas, como alguns elétrons podem ter apenas uma camada. Olha o exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio tem um número atômico de 1. Ah, pessoal, tem que estudar esse número atômico, né? Lembra que a gente falou que um elemento químico em que ele não tenha ganho ou perdido elétron, tá? Ele vai ter, né, o número de elétrons o número de elétrons vai ser a mesma quantidade de número atômico, tá? Então, se eu não falar no problema que ele perdeu elétron ou ganhou, só vê o número atômico e você já sabe a quantidade de elétrons que esse átomo possui. Beleza? Então, voltando aqui, tá? Se o hidrogênio ele tem número atômico 1, tá? E ele não é um íon, ele não perdeu elétron ou ganhou, o que acontece aqui? Qual é a quantidade de elétrons que ele vai possuir? É 1. Tranquilo? Vamos lá agora para a gente fazer a nossa distribuição eletrônica. Vamos lá. Ele tem apenas um elétron. Cara, que camada ele vai preencher primeiro? É a Q? É a N? Não. Lembra que eu falei que é a camada mais próxima do núcleo? A camada mais próxima do núcleo é a K. Então, o que vai acontecer? Esse elétron ele vai preencher a camada K primeiro, tá? E aí, poxa, ele só tem um elétron. Acabou? É, galerinha, acabou. Então, a gente coloca assim, ó, camada K igual a 1. Acabou a distribuição eletrônica aqui, tá? Então, isso aqui é uma ilustração do átomo de hidrogênio, em que ele possui apenas um elétron e possui apenas uma camada eletrônica. Bom, e essa camada eletrônica você já sabe o nome, que é a camada K. Olha que bacana, hein, pessoal. Muito bom, hein? E o lítio? Nós temos aqui o número atômico 3 e a gente tem que fazer essa distribuição, tá? Quantos elétrons a camada K, que é a primeira camada, tá, suporta? 2, né? Então a gente vai tirar 2 elétrons desse total e vai passar para a camada K, vai preencher essa camada K. Mas sobrou 1, né? 3 menos 2 normalmente dá 1. Então o que acontece aqui? Se normalmente dá 1 e sobrou 1, nós vamos passar esse outro elétron que está sobrando aqui para a camada seguinte. Qual é a camada seguinte? A camada L. Então, a gente vai pegar esse elétron e vai alocar, tá, na segunda camada, que é a camada L. Tranquilo? Então, vamos lá, recapitulando, né? O lítio tem número atômico 3, a gente já sabe que, de acordo com o número atômico, a gente consegue descobrir o número de elétrons. Isso aí a gente já sabe. Se ele tem número atômico 3 e ele não é um íon, ele não perdeu nem ganhou elétron, então ele tem 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, ele vai primeiro preencher a camada K, né, que está mais próxima do núcleo, a primeira camada, e depois vai preencher a segunda camada, que é a camada L. Ó. Pegou 2 elétrons, preencheu a camada K. Pronto. Ela já está no máximo de elétrons. Não pode colocar mais nada. É igual uma sala, cara. A sala está abarrotada, não dá mais para ninguém sentar em nenhum lugar, não tem como colocar aluno, não entra. Tem que passar para a sala seguinte, né? Então a mesma coisa, está abarrotado aqui, não dá mais para colocar elétrons. Esse elétron que sobra vai para a camada seguinte, que essa camada seguinte é a camada L, tá?
E o que que é isso aqui que eu coloquei aqui, ó, camada de valência? É a última camada eletrônica de um átomo. Então, a última camada eletrônica, tá, a gente chama de camada de valência. Tá? Então, galera, vamos lá. Sódio. Desculpe. Sódio. O sódio, ele tem um número atômico 11. Tá? Mesma coisa, pessoal. Número atômico 11. Então, a gente vai tirar 2 elétrons desse total aqui e vai alocar na primeira camada. Ah, completei a primeira camada. Ó. São 2 elétrons aqui na primeira camada. Pô, tranquilo. E agora, sobraram quantos elétrons? É só, cara, subtração agora. Você tirou 2 daqui. Sobram quanto? Né? 9. O que acontece aqui? Nós temos 9. Ah, poxa, eu posso colocar 9 elétrons na camada L? Ela suporta quanto? 8. Não tem como, né? Não tem como colocar 9 elétrons na camada L porque ele só suporta 8. Então você faz o que? Coloco 8 elétrons nessa camada. É o que ele suporta. Tá? Beleza? Coloquei 8 elétrons. Mas sobrou um elétron. O que eu faço? Jogo para a terceira camada. E coloca um elétron, que foi o que sobrou. Tá? Mas professor, calma aí. Isso aqui tem 18 elétrons. Ele não pode ficar só com um. Cara, não importa isso. Tá? Então, o máximo que ele vai suportar é 18. Mas como não tem mais elétron para a gente colocar nessa camada, então a gente coloca o que tem. Tá? O que sobrou. Então vamos lá. Tirei 2 elétrons daqui para colocar na primeira camada. Camada K. Suporta só 2. Tá, completei essa camada. Ufa, pelo menos isso. Sobraram 9 agora. O que eu vou fazer? Vou passar esse 9 para a segunda camada. Mas essa segunda camada não suporta só 8? Beleza. Então eu completo essa segunda camada e sobra um elétron. Esse último elétron eu vou passar para a camada 3. Olha aqui a camada 3 aqui, a camada M. E aí vai ficar assim, K é igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. Tá? Então, recapitulando, essa camada aqui, M, ela não precisa ser totalmente preenchida. Tá? Ela só vai, nesse caso aqui, ela só vai receber um elétron. Tá? E aí acabou essa distribuição eletrônica. Cara, o negócio é simples, é tranquilo. Dá pra ir, cara, deslanchar nessa parte, tá bom? Então vamos ver outro exemplo. Esse exemplo aqui é mais bonitinho. Olha só, cálcio. Então o cálcio tem 20 elétrons, né? Tem um número atômico 20, então ele vai ter 20 elétrons. Vamos distribuir. Então eu tiro 2 elétrons do 20, né, desse total, e coloco na primeira camada. Pronto, preenchi a primeira camada. Ufa, faltam quantos elétrons? 18. Caraca, ainda falta muito. Vai com calma que tem átomos que possuem mais elétrons do que isso. Então, vamos lá. Tem 18 elétrons. A terceira camada, ela suporta quantos elétrons? Pessoal, grita aí para eu escutar depois. Olha só. O que acontece? Não suportam 8 elétrons? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 20 aqui, 18 aqui, 30? Não, cara. Você tem 18. E aqui suportam 8? O que você vai fazer? Taca ali 8. Né? Vocês vão agora preencher essa camada. Ela suporta. Tá? Ela vai suportar. Ela, aqui no caso aqui, ó, ela não, me perdoe. Sobrou ainda 10 elétrons. E agora, o que vocês vão fazer? Eu posso agora chegar e fazer o quê? Pegar todos esses elétrons e jogar na camada M. Ela suporta 18 elétrons. Então eu posso chegar e colocar. Acabou a distribuição eletrônica. Mas aí tem um problema grave, cara. Tá errado isso. Por que tá errado? Lembra que eu falei na regra número 4, se eu não me engano, em que a última camada só pode ter 8 elétrons? Essa aqui não seria a última camada? Então, essa última camada aqui, ela só suporta 8 elétrons.
Então você pode realmente colocar 8 elétrons aqui, deve colocar 8 elétrons, tá? E aí essa camada aqui, ela seria a última. Então você coloca 8 elétrons nessa última camada, entre aspas, né? Porque ainda vão sobrar o quê? 2 elétrons. Então você vai preencher essa camada M com 8. Pô, professor, calma aí, mas ela suporta 18. Sim, mas como ela seria a última camada e pela regra a última camada só suportam 8 elétrons, tá? Então o que você vai fazer? Você vai colocar apenas 8 elétrons nessa camada, tá? Sobraram 2 elétrons. O que você faz? Coloca na camada seguinte, que é a camada 4, que possui no máximo 32 elétrons. Mas como você só tem 2 elétrons, essa última camada realmente, tá? Ela só vai possuir 2 elétrons, tá? Então, pessoal, seguinte, tá? Vou falar isso aqui de novo, tá? Porque essa daqui às vezes pega vocês, tá bom? Pega bonito, então eu vou falar de novo. Olha só, a gente sabe que ele possui 20 elétrons. A primeira camada suporta 2, taca ali 2 nela no caso. A segunda camada, né? Estavam sobrando 18, no caso, né? Estavam sobrando 18. Então, você consegue preencher essa segunda camada. Preencheu essa segunda camada, né? Você tem 18, você pode colocar 8 nessa segunda camada. Preencheu essa segunda camada, passa para diante. E aí na terceira camada que vem o grande problema, e a galera fala assim: ah, essa camada aqui ela suporta 18 elétrons, joga tudo. Não vai dar, não vai dar mesmo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses 10 elétrons e vai desmembrar, porque ela seria a última camada. Então você só pode colocar no máximo 8 elétrons, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar 8 desses 10 e vai colocar na terceira camada. Colocou na terceira camada, sobraram 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão para a camada seguinte, que é a camada N, tá? A camada N, e aí nós temos a distribuição eletrônica do cálcio aqui bonitinha. K2L8M8N2, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula, tá? Façam atividades que eu coloquei aí na plataforma, tá bom? E um grande abraço.